Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Gostaria de meditar com vocês em Marcos capítulo 6, versos 41 a 44, que diz assim: Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Olha que tremendo. A gente nota que havia uma multidão ali que estava ouvindo a mensagem de Jesus, que não tinha um alimento físico. Jesus se compadece e ele faz o milagre. Mas aquilo que aparentava ser o nada, 5 pães e 2 peixinhos, para Jesus foi tudo. Para Deus, o nada não é pouco. Jesus mostrou isso, que aquilo que para muitos era mínimo, 5 pães e 2 peixes, no final das contas, era a base para a multiplicação. Você já olhou para um grande desafio e depois para os seus recursos e pensou: isso aqui não dá para nada? Você parou em algum momento, numa circunstância dessa? Para vencer essas circunstâncias que aparentemente não tem como resolver, temos que olhar para a matemática do reino de Deus, que é totalmente diferente da nossa matemática humana. A multidão é de cerca de 5.000 homens, sem contar as crianças e mulheres. Os recursos são 5 pães e 2 peixes. A conta não fecha. Mas em Marcos 6, Jesus dá a fórmula. Ele não criou pães do nada. Ele pegou o pouco que foi oferecido e fez 4 ações. Tomou os pães, abençoou-os, partiu e deu. O milagre acontece nas mãos dele, no ato de partir e distribuir. Você já parou para pensar que o milagre aconteceu enquanto ele partia? A escassez quebrada pela oferta e multiplicada pela ação de Jesus. A escassez se findou ali, porque Jesus operou um milagre. O verbo partir aqui é crucial. Não há multiplicação sem entrega, sem quebra, sem renúncia. Você precisa liberar o que está segurando para que Jesus o transforme em abundância. Nossa oferta a Deus não pode ser parcial, nossa entrega a Deus não pode ser parcial. Temos que dar tudo o que somos. Não estou falando aqui de dinheiro somente, porque se Deus tocou no seu coração, seja generoso. Não brigue contra Deus. Não é sobre pastores ou igrejas, é sobre Deus tocar em você e você ser generoso com a obra de Deus, porque você vê que Deus está operando, Deus está fazendo milagres. Eu também não concordo com aqueles que passam a vida pedindo oferta, pedindo dízimo e faz aquele culto de 1 hora pregando para que as pessoas sejam tocadas a dar oferta e dízimo. Não é sobre isso que eu estou falando. Essa teologia da prosperidade que não é bíblica. Eu estou falando da teologia da prosperidade bíblica, aquela em que Deus fala e cada um dá segundo ao que propõe no seu coração. Mas mesmo assim, tem pessoas que quando Deus toca e ela propõe no coração, ela mente a Deus e não dá aquilo. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles disseram e propuseram em dar um terreno que era deles, eles não precisavam falar isso, era só dar, como eles disseram que iam dar. Só que eles pegaram uma parte e deram a outra parte, mas disseram a todos que estavam dando todo, e ali mentiram e morreram. Não morreram porque eles estavam escondendo, eles morreram porque eles foram mentirosos para com Deus. Nós não podemos mentir ao Espírito Santo. E quando a gente tem no coração o toque de Deus, e Deus nos diz: faça isso, sirva, abençoe, vá lá e ligue e mande uma mensagem, ou coisas desse tipo, para que o reino de Deus dele cresça, ou até mesmo oferte isso e coisas desse tipo, e a gente não faz, a gente retém, e a gente diz que fez, ou que fará, mas não está com a intenção de fazer, nós estamos mentindo. Reveja a sua vida com Deus. Se você
tem recursos nas suas mãos, talentos, habilidades, escrita, traduções, sei lá o quê, não sei o que pode ser, que Deus está tocando para você servi-lo nessa área, mas você tem se achado tão mínimo que não acredita que Deus pode te usar através disso. Pare com isso. Não importa o tamanho do recurso, Deus pode te usar. Temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, e com isso Deus multiplicou para mais de 5.000 pessoas. E assim Deus pode multiplicar o seu talento, os recursos para alimentar aqueles que estão sedentos e famintos hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.